É por isso que ocorreu aqui, em que o Senhor enviou os apóstolos. Os apóstolos, foram enviados para descer a Samaria, para orar, para se identificar com os samaritanos, para que eles também recebessem o Espírito Santo e não tivessem dúvida de que agora eles, tanto judeus como samaritanos, estariam unidos em Cristo Jesus em um só corpo. Mas também, quando nós chegamos no capítulo 10 de Atos, nós vemos aqui o Evangelho chegando aos gentios, a salvação chegando aos gentios, o batismo com o Espírito Santo chegando também aos gentios. Ali em Samaria, nós não vemos sinais milagrosos como falar em línguas, por exemplo. Quando nós chegamos em Atos capítulo 10, nós lemos que o apóstolo Pedro havia sido enviado. Ele foi enviado para pregar o Evangelho a uma casa de um gentio, a um povo gentio chamado Cornélio, um homem temente a Deus, mas que era um gentio. Até então os judeus não tinham contato com os gentios. Pedro, quando chegou ali à casa de Cornélio, Pedro, depois de ter entendido através da revelação do Senhor, através daquela visão que ele teve, daquele objeto parecendo um grande lençol contendo toda sorte de animais imundos, e aquela voz que disse: levanta, Pedro, mata e come. E Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum ou imunda. E o Senhor disse: jamais, não consideres comum aquilo que Deus purificou. Então Pedro entendeu, porque os homens de Cornélio foram enviados também, instruídos pelo anjo do Senhor. E Pedro agora estava preparado, mas Pedro disse a Cornélio: vós bem sabeis que é proibido ao judeu aproximar-se, a juntar-se, é proibido ao judeu a juntar-se, ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça, mas Deus me mostrou que a nenhum homem eu considerasse comum ou imundo. Por isso vim, aqui estou, para ouvir-vos e para falar a respeito da salvação que está em Cristo Jesus. Então, quando nós chegamos no final do capítulo 10, nós lemos no versículo 44, ainda Pedro falava estas coisas ali na casa de Cornélio, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: pode porventura alguém recusar a água, para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Então despediram que permanecesse com eles por alguns dias. Aqui na casa do gentio era preciso manifestações sobrenaturais, para que os judeus entendessem também, como eu disse a respeito dos samaritanos, que agora, através do Evangelho, através da obra do Senhor Jesus Cristo e através do batismo com o Espírito Santo realizado ali em Pentecostes e mostrado agora também aos samaritanos e aos gentios, que agora tanto os judeus como os samaritanos ou gentios são unidos em um Espírito, o Espírito Santo, formando um só corpo com todos os crentes, formando um só corpo com Cristo Jesus, que é a cabeça do corpo. Então isto é uma coisa muito profunda, muito sublime, sabermos que todo aquele que através da fé chega ao Senhor Jesus Cristo, que abre o seu coração e recebe o Senhor Jesus Cristo como Salvador, ele se torna membro do corpo de Cristo. O corpo místico de Cristo é chamado de a igreja verdadeira. Por quê? Porque ali no corpo de Cristo, ao qual nós pertencemos, só existem pessoas salvas, verdadeiramente salvas. Nas igrejas locais existem pessoas salvas, é claro, né? Nós somos uma representação, uma representatividade do corpo de Cristo, da igreja universal, do corpo de Cristo. Mas nas igrejas locais existem pessoas também que não salvas, pessoas que são professas, batizadas, mas que não são salvas, infelizmente.
Agora, no corpo de Cristo estão somente os verdadeiros salvos. Verdadeiros salvos. Judeus, samaritanos, gentios, todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo como Salvador, eles estão incluídos, eles são inseridos, eles são incorporados no corpo de Cristo. Então é por isso que nós, os salvos, os verdadeiramente salvos, mantemos comunhão com todos os salvos, mantemos comunhão com Cristo Jesus, que é a cabeça deste corpo. Isso é maravilhoso demais. Quando nós chegamos, um outro ponto, só as 3 passagens, né? Além do Pentecostes e Atos 2, estas 3 passagens que mostram estas manifestações sobrenaturais, a imposição das mãos para que recebessem o Espírito Santo, porque hoje o batismo com o Espírito Santo ocorre no momento da fé, no momento em que o pecador crê no Senhor Jesus Cristo como Salvador, ele recebe o batismo com o Espírito Santo, porque é o batismo com o Espírito Santo que insere o convertido, o salvo, no corpo de Cristo, e ele passa a ser membro desse corpo, não é? Em Atos capítulo 19, nós vemos um grupo de umas 12 pessoas. Atos capítulo 19, um grupo diz aqui a palavra de Deus, eram ao todo uns 12 homens, né? Uns 12 homens. No capítulo 19, quando o apóstolo Paulo chegou a Éfeso, aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo sabemos, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que crescem naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Esses homens eram discípulos de João Batista. Eles nem conheciam o Evangelho, eles não tinham conhecimento do Pentecostes. Eles disseram: nem saber, nem ouvimos que existe o Espírito Santo. Em que fossem batizados? No batismo de João. Então Paulo disse-lhes: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Então João, ele batizava os que reconheciam que eram pecadores, os que arrependiam-se dos seus pecados, confessavam seus pecados, eram batizados por João Batista no Rio Jordão. E estes estavam agora preparados para receberem a salvação em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Então estes, depois que eles entenderam o Evangelho da graça de Deus, nós vemos que Paulo impôs-lhes as mãos e veio sobre eles o Espírito Santo. Tanto falavam em línguas como profetizavam. O mesmo sinal ocorrido no Pentecostes, mas porque se tratava agora de alguém que nem ao menos tinha conhecimento do Espírito Santo, não tinha conhecimento do Evangelho de Cristo, mas conheciam e eram batizados no batismo de João. E agora que eles aceitaram o Evangelho, eles creram no Senhor Jesus Cristo como Salvador, eles foram batizados com o Espírito Santo. Agora eles foram novamente batizados, agora batizados em água, né? Eram batizados no batismo de João, mas agora foram batizados no batismo cristão, no batismo do crente. E eles também manifestaram estes sinais, falavam em línguas e profetizavam. Somente essas ocasiões, essas 4 ocasiões. Por quê? Porque se fazia necessário unir judeus e samaritanos, gentios, discípulos de João, para que eles soubessem, não tivessem dúvida através dos sinais, que agora, através de um Espírito, todos eles podiam se tornar um em Cristo Jesus. Todos eles agora formariam um só corpo em Cristo Jesus. Porquanto, embora sendo muitos, disse Paulo, somos apenas um corpo em Cristo Jesus.
É maravilhoso nós pensarmos nisso.